A aula está gravando, tá bem? Então, como eu falei, a gente vai. Hoje a unidade é sobre cartografia. A gente vai falar sobre cartografia. E o que é cartografia? Alguém gostaria de falar? Alguém tem uma ideia do que seria cartografia? Ou cartografia eu só vi lá quando eu fiz segundo grau, ensino fundamental? O que vocês acham que é a cartografia? Confecção Minha de cabeça mapas? vem mapa, né? Mapas. Acho que é passar informação pelo mapa, né? Uhum. Se eu não me engano, acho que envolve técnicas para você fazer, criar adequadamente o mapa, né? Eu posso estar até errado, mas acho que cartografia ou grafia vem de escrita, né? O carto vem de mapa, né? Uhum. Eu acho. Isso aí. Vamos ver se mais alguém tem mais alguma observação. A gente teve, o que a gente pode perceber até agora, né, uma correlação muito direta com vocês com o mapa. Né? Mais alguém? Não? Então vamos falar um pouquinho do que vocês falaram. Também aqui no chat apareceu confecção de mapas, elaboração de mapas, né, o uso, a construção. Então, assim, a gente viu que tem uma correlação muito grande com o mapa. Ou seja, a cartografia está ligada diretamente com a produção de um mapa, está diretamente com o trabalho de olhar o terreno e representar esse terreno num mapa. E quando eu faço isso, uma coisa importante que a gente tem que ter em relação à cartografia é que ela comunica, né? Da mesma forma que um livro conta uma história sobre uma determinada situação, o mapa também faz isso. Ele é um retrato ah, daquele espaço, daquele território, naquele momento em que ele foi mapeado, né? Que ele foi representado. E é uma linguagem gráfica. A gente vai falar isso quando a gente vê lá a unidade de geovisualização. Ou seja, como é que eu uso técnicas de representação, técnicas de comunicação para passar informação sobre aquele território através de uma linguagem gráfica. Não só o mapa, a gente tem outras aplicações que também usam essa mesma forma de comunicação. Tá? Mas uma coisa que antes da gente, como nesse processo de entender especificamente o que é a cartografia, algumas coisas são importantes. Ou seja, ele é um vocábulo de origem portuguesa. Né? Ele foi usado pela primeira vez em 1834, né? numa carta escrita pelo segundo Visconde de Santarém. Né? Ele é de origem portuguesa, o nome cartografia. Tanto é que em algumas línguas, como o inglês, você tem o cartography, mas muito usam mapmaker, mas ele é um vocábulo de língua portuguesa. E quando esse Visconde buscou esse vocábulo, buscou uma palavra que passasse essa ideia, a ideia que ele queria passar estava diretamente não só desenhar o mapa, não só pensar em desenhar do mapa, mas toda uma ciência técnica, né, que buscava como representar, e alguém falou quando a gente perguntou a questão de cartografia, de forma adequada, precisa, algum termo desse, ou seja, como é que efetivamente se busca técnicas, como é que a ciência pode apoiar esse processo de confecção de mapa, não apenas o desenho. Porque o desenhar mapas, se a gente fosse voltar historicamente, ele é registrado muito antes até da escrita, né? Os processos de representação do espaço em que as pessoas viviam, os seres viviam, os seres humanos na época viviam, esse processo de representação era fundamental para que eles mantivessem um conhecimento sobre aquele território, visto que a relação deles com o território era muito grande, no que se refere a deslocamento, alimentação, sobrevivência, né? Então, o processo de desenhar, o processo de traçar o mapa ele é antigo, mas quando se busca o termo de cartografia, se traz também a questão do processo científico e técnico na parte de elaborar.
também tem como segundo item a parte artística. Por quê? Porque é um processo também de representação simbólica, onde esse processo de desenho ele também tem que se apoiar em técnicas que passem a informação para o usuário. Tá? Como eu falei na última aula, qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou levanta a mão, né, aquela mãozinha, ou abre o microfone e pergunta, não tem problema. É só finalizar, tá bom? Bom, mas o que é um mapa? A gente falou aí várias vezes elaborar o mapa, mapa. Mas o que é um mapa? Quando a gente pensa em mapa, a gente está pensando, né, numa representação daquele espaço. Aqui a gente tem aqui um mapa do Brasil, né? Cadê meu aqui? Onde ele retrata graficamente, repara, apesar de você ter alguns textos, algumas questões, mas ele representa graficamente. Ele mostra o Rio Amazonas, ele descreve ele com um formato aproximado desse Rio Amazonas, né? As estradas, as localizações das cidades. A gente vai ver que você tem mapas com mais e menos detalhes. Ou seja, aqui você tem um mapa do Brasil, né? E que tem uma distribuição das informações conforme ocorre no território. Mas você tem outros tipos de mapas com maior detalhe, né? Que muitas vezes não tem são utilizados, muitas vezes abrem um pouco de mão, né? Do rigor, né, no traçado dos elementos, mas que ele tenta fazer numa linguagem mais ampla, né? Menos técnica, mas mais ampla, para que a sociedade, qualquer tipo de usuário, possa, ao pegar esse mapa, entender um pouco melhor, né? Também usando uma perspectiva, né? Que antes a gente estava vendo o mapa anterior, era como se você estivesse olhando de cima. Todo documento cartográfico, todo mapa, tem essa busca de você ter esse olhar de cima, né? Mas você pode também aplicar técnicas que você tem uma visão um pouco lateral. O Google Maps, quando você usa ele, você pode fazer isso também, né? Para que você tenha uma visão um pouco melhor. Então você traz, e você quando se fala naquela questão também do artístico, na busca de uma representação também, não muitas vezes apenas técnica, mas algumas representações mais próximas da realidade, né? Mais possível, para que você possa passar essa comunicação da melhor forma possível. Mas também a gente tem o que a gente os produtos, as cartas topográficas que o próprio IBGE produz na área de geografia do IBGE, que tem um rigor técnico muito grande, né? Tem uma preocupação de que os processos técnicos e científicos aplicados para a produção desse documento cartográfico garantam, que a gente vai ver mais à frente nas unidades, possibilidade de medir distância sobre esse mapa, né? Entender melhor a geometria e as relações entre esses elementos. Como é que eu representei essa figura, né, parte da figura terrestre aqui, que é uma figura esférica, numa representação plana. Então, tudo aí sim você tem, desde mapas mais pictóricos, mapas que são mais de uso geral, né, com representações mais adequadas para que todos possam entender. Há também mapas mais específicos, mais direcionados para públicos técnicos e que tenham um rigor no processo de construção maior, porque ele pode ser usado para diferentes como projetos de engenharia, como a gente viu na aula passada, né? Pensando, vamos construir uma represa. Como é que eu faço? Onde é que eu escolho essa posição? É viável construir essa represa? Né? É viável construir uma rodovia que liga um determinado ponto ao outro? Onde é que eu faço isso? Como é que eu espacializo informações aqui dentro em relação ao uso do solo, né? Então, perdão, uso da terra, como é que está distribuído isso, onde estão as florestas, as unidades de conservação, né? Onde está a população. Então, eu tenho um rigor maior para que essas relações possam ser extraídas, né, de uma forma mais adequada. Bom, e aí a gente tem aqui um pouquinho da evolução do processo da cartografia, né? Então, como a gente falou, a cartografia é um conjunto das ciências técnicas e arte que, direta ou indiretamente, produzem a representação cartográfica, né? Essa questão do direto ou indiretamente, ela está muito ligada a alguns processos cartográficos de compilação. A gente
não vai entrar em muito detalhe, mas eu posso produzir mapas a partir de outros mapas, e não obrigatoriamente da extração dessa informação diretamente no terreno. Então, se a gente voltar, aqui esse mapa ele foi construído diretamente com observações no terreno, seja fotografias aéreas, imagens de satélites, né? Esse aqui, ele não foi tirado direto disso. Imagina a quantidade de fotos ou a quantidade de imagens de satélites para cobrir os mais de 8 milhões de quilômetros quadrados no país. Então, ele é construído a partir de outros mapas que são reduzidos e montados. Então, quando a gente fala que a cartografia é um conjunto de técnicas, ciências, técnicas e arte que direta ou indiretamente, ou seja, na observação direta do terreno, ou através de outros documentos cartográficos, conduzem à representação cartográfica, conduzem a representar, a gerar símbolos, linhas, cores específicas que passem a informação sobre aquele território. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. E o mapa? Ele é só em papel? Hoje em dia eu tenho mapas só em papel? Ele obrigatoriamente ele é só em papel? O que vocês acham? Não. Hoje a gente já tem uma infinidade de locais para ver o mapa aí, né? Sim. A cartografia absorveu as técnicas digitais, né? Então, eu posso dizer que hoje você não só, né, no resultado final, que é o mapa, o resultado final do processo cartográfico é o mapa. Então, o mapa hoje ele é totalmente digital, mas a sua produção também, né? Desde o momento que eu obtenho uma imagem satélite, aquela imagem satélite foi feita por um sensor que gerou um arquivo digital. Então, eu tenho ali um arquivo que registra todas as respostas espectrais, toda a parte de capacidade do sensor de coletar. Aquilo é tratado digitalmente. Você extrai as informações em ambientes computacionais, eu armazeno essas informações em ambiente digital, eu processo essas informações em ambiente digital e eu divulgo essa informação em ambiente digital. Então, todo o processo hoje cartográfico ele se apoia diretamente em ambientes digitais. Chegou uma pergunta aqui. Fronteira, considerado um mapa? Não entendi. Professor, existe alguma fronteira do que pode ser considerado um mapa, do que não pode ser considerado um mapa? Não, de forma genérica, não. Tá? O mapa é toda e qualquer representação cartográfica. Existem outros termos mais técnicos, né? Isso aqui é uma carta topográfica, é um termo mais técnico, tá? Professor, Oi. foi eu que perguntei, é porque Uhum. esse primeiro mapa, imagem do Rio, Uhum. pode ser considerado um mapa também, ou Sim, ele pode ser porque eu não considerado um sei. mapa, tá? Ele é um mapa, ele é uma representação cartográfica. De forma geral, todos são mapas. O que a gente tem são subclassificações em relação. Então, isso aqui pode ser. Isso aqui nem é considerado. Muitos podem chamar isso aqui de um croquis, né? Uhum. O que se difere, e aí se a gente quiser, é o processo de produção daquele mapa, tá? Mas ele é um mapa. O mapa é uma representação gráfica do espaço. Não obrigatoriamente eu vou botar o mapa como, olha, ele tem que ser com nível de fidelidade. Você tem um nível de fidelidade aqui e você tem um nível de fidelidade aqui com a representação com o espaço. Como aqui você também tem. Só que você se utiliza de outras técnicas para que o usuário entenda melhor. Provavelmente, nem todo mundo entenda essa representação cartográfica aqui e consiga extrair, mas ela tem um conjunto de outras técnicas para outras finalidades, mas ele é um mapa, tá? Como aqui também. Claro que no âmbito da cartografia, no âmbito mais técnico, mais didático da cartografia, lá para os estudantes de cartografia, você faz algumas conceituações. Isso aqui você não chama efetivamente de mapa, você chama de uma carta topográfica. Tá? Mas em âmbito geral, de uma forma generalizada, todos são mapas, tá? São representações do espaço. Pode até, de alguns casos, algumas bibliografias,
usam até a questão de documento cartográfico. Ou seja, imagens, sabe? Porque uma imagem satélite ela não é um mapa. Por que a imagem de satélite não é um mapa? Porque o mapa ele precisa sofrer um processo de interpretação. Então, quando você olha esse mapa, ou esse mapa, ou esse mapa, alguém olhou esse insumo e disse: isso aqui é um rio, e está te dizendo que isso aqui é um rio, tá? Através das representações. Ruas, o Cristo está aqui, isso aqui é uma praia, né? É o morro, você tem uma ponte aqui atrás. Alguém olhou, interpretou e te disse. Então, o mapa tem uma linguagem de comunicação. Uma imagem de satélite, ele é um retrato do espaço que está ali. E vai depender da sua capacidade de olhar aquela imagem e interpretar. Então, quando você quer botar tudo isso junto, você quer usar imagens satélite, cartas imagens, que são outras formas de representação, você chama isso tudo de documento cartográfico. Então, uma imagem satélite é um documento cartográfico, um mapa é um documento cartográfico, um croquis é um documento cartográfico. Tá? Mas que você tem a representação, a interpretação daquilo ali, que já diz para você o que é. Né? O mapa ele já diz, isso aqui é um rio, isso aqui é uma estrada. Numa imagem satélite você tem que interpretar. Olha, isso aqui, por isso, por aquilo, pela cor, pelo formato, é uma estrada. Tá bom? Bom, então a partir disso, ou seja, o mapa, a gente tem ele hoje, tanto o processo de produção quanto a utilização em ambiente digital, o que não elimina a possibilidade de você ter alguns mapas em papel, né? Então, claro que hoje em dia, cada vez mais você tem acesso também a dispositivos. Não adianta eu fazer o mapa todo digital e eu não ter dispositivos que acessem esses mapas. Hoje, muitos mapas você acessa através do celular, né? E você pode fazer isso, se a gente for pensar até no que se refere às pesquisas censitárias do IBGE, outras pesquisas que usam, né, os smartphones nos processos de coleta dos questionários, os mapas também estão ali dentro de forma digital. Então, além de produzir e além de ter um mapa digital, você precisa também ter dispositivos, né, e aplicações que leiam esse mapa. E que, em alguns casos, dependendo dos projetos, de onde você está, você precisa, muitas vezes, de um mapa em papel, e é possível ter, não viabiliza um, não elimina o outro. Tá? Então, dentro disso que a gente perdão, que a gente está discutindo, a definição mais completa e atual, que é usada da Associação Cartográfica da Associação Cartográfica Internacional, diz que a cartografia apresenta-se como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas. Eu vou ler tudo e depois a gente vai por partes, tá? Que tem como base o resultado de observações diretas ou da análise de documentos, que voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos e ambientes físicos, bem como a sua utilização. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês nessa definição em relação àquela outra é o último termo, ou seja, além de todo o processo de produção, ele inclui também, bem como a sua utilização. Então, cartografia hoje, né, quem estuda cartografia, quem trabalha com cartografia, ele também pensa não só no processo de produzir, mas como será o uso desse documento cartográfico, como a sociedade, como projetos específicos vão usar o documento cartográfico. Ele tem que ter uma finalidade. Ele não pode ser simplesmente feito. Né? Ele tem que ser feito para alguma finalidade, para o uso que aquilo vai ter. Então, voltando de uma forma geral nessa definição, né, ele continua tendo aquelas questões de estudos e operações, ou seja, como é que você define ciências, né, e técnicas e artes que apoiem o quê? Esse processo de geração de um documento cartográfico. Quando ele fala em ciências, é o apoio, né, como toda engenharia se baseia em um conjunto de ciências, ou seja, quando você desenvolve um ar-condicionado, né, quando você desenvolve essa tecnologia, você se apoia em ciência, você põe conhecimentos da física, da termodinâmica, para que você possa gerar esse produto, ou seja, você transformar aquela ciência em uma tecnologia.
a cartografia como engenharia da mesma forma, né? Eu vou me apoiar em processos científicos como a geodésia, né, que é uma ciência que estuda a forma e a dimensão da Terra, em ciências da física também, né, os processos do espectro eletromagnético para as questões de imagem, como eu me apoio nas questões científicas para transformar esse conhecimento em um produto tecnológico. O mapa é um produto tecnológico, né? Hoje em dia você tinha aqueles mapas antigos em papel, hoje você tem ambientes computacionais com GPS envolvido, com banco de dados, como a gente discutiu um pouquinho na aula passada, né? E o resultado através, né, baseado nessas observações diretas e indiretas, aí na verdade ele tira o indireto, ele tem observação direta, ou a análise do documento, aquilo que a gente tinha falado anteriormente, para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação. Uma outra forma de expressão e representação da superfície terrestre são os globos, né? Ele também tem um conjunto de técnicas para sua representação, e ele não é um mapa, ok? Para a representação de objetos e meio físicos, objetos e meio físicos, ou seja, objetos que estão sobre a superfície terrestre e a própria superfície terrestre, tá? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Ok? Bom, então vamos lá. Como é que é esse processo? Ou seja, como é que a cartografia é peça? Como é que é o processo, né, de produção desse documento cartográfico, desse mapa? Primeira coisa, a função de um mapa é, através da leitura desse mapa, né, de você olhar esse mapa, extrair as informações desse mapa, você está lendo e extraindo as informações do espaço geográfico, né, que você pode não estar lá, você está usando um mapa. Então, quando você pega um mapa da África, né, um mapa da Oceania, da Europa, do que for, de um continente ou de um país, você pode não estar aqui agora, nesse momento, você pode pegar um mapa, sei lá, da Itália, né, do México. Quando você pega esses mapas, você não está naquela região. Mas a partir desse documento cartográfico, a partir desse mapa, você consegue imaginar aquele espaço, né? O que existe, e qual é uma cidade que é perto da outra. Se eu vou sair de uma cidade e vou para outra, que rodovia eu vou pegar, né? Quanto tempo eu vou levar, qual é essa distância, mesmo não estando lá, o mapa faz essa conexão com aquele espaço geográfico. E pode ser uma questão, como a gente falou, né, de conhecer a região de um ponto para o outro, ou mesmo projetos, né, como a gente viu já em algumas questões. Ou seja, eu pego um mapa, eu não estou lá na área que vai ser uma represa ou áreas possíveis de eu implantar uma represa. Mas através de um documento cartográfico eu consigo ter uma ideia de como é aquele espaço, eu consigo prever questões que eu posso articular com aquele espaço, posso me relacionar com aquele espaço, ou seja, ao construir uma represa, o que ocorre com a inundação do rio, ou mesmo se aquele rio subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 metros, aonde ele vai, ou seja, se eu tiver uma chuva muito grande, ele subir, para me indicar áreas que eu posso investir em moradias e áreas em que eu não devo investir em moradias, porque são áreas de risco. Eu faço todas essas minhas análises sobre aquele espaço, não estando no espaço, mas através de documentos cartográficos, né? Ou mesmo, ao estar nesse espaço, esse documento cartográfico me auxilia a navegar sobre aquele espaço, né? A me localizar naquele espaço. Então, a gente vai ter aí, nesse processo que a gente vai discutir de entendimento da cartografia, dois instrumentos fundamentais, né? O mapa e o espaço. Como é que eu consigo gerar esse mapa, gerar esse documento cartográfico que me retrate esse espaço geográfico, tá? Mas para fazer isso, eu preciso de dois atores também envolvidos nesse processo, né? Que é o cartógrafo, o geógrafo, o fazedor de mapa e o autor, e o usuário, tá? Eu preciso ter alguém que vai fazer essa correlação desse espaço para gerar o mapa e também um usuário, que ao ler esse mapa vai imaginar esse espaço, ok? Então eu vou fazer um ciclo
de relação entre esses dois instrumentos, esses dois atores. Tá? Então, né, o usuário precisa sair daqui e ir até aqui. O que esse usuário precisa? Ele tem que ter uma cognição espacial, ele precisa, dentro da sua mente, dentro da sua capacidade cognitiva, ter um entendimento espacial, ou seja, ter um entendimento do espaço, como o espaço se comporta, de onde para onde, daqui para lá. Então, para ele poder fazer isso, para ele poder imaginar a correlação com o espaço, essa relação com o espaço geográfico, é essa cognição espacial, né? Essa cognição de saber o que está perto, o que está longe. Né? Então, quando lá no início das aulas, né, no ensino fundamental da criança, se prepara essa cognição espacial. Né? O que está na frente, o que está atrás, o que está em cima, o que está do lado. Né? Essa é a relação do usuário com o espaço. Ou seja, aí o exemplo, eu preciso sair daqui e ir até aqui, lá no espaço. Tá? Depois, a correlação desse espaço é com o cartógrafo, né? Que ele vai reconhecer padrões nesse espaço. O que é reconhecer padrões nesse espaço? Isso aqui é um rio. Ele, ao olhar o espaço, direta ou indiretamente, tá? Olhar diretamente aquele espaço ou também diretamente através de outros documentos cartográficos, através de imagens satélite. Ele vai olhar aquele espaço ali e vai dizer, isso aqui é um rio e isso aqui é uma estrada. Então, ele reconhece a partir de padrões. Qual seria um padrão que um rio tem? Alguém tem ideia? Ou seja, uma coisa que acontece com um rio. O rio é assim, ele tem essa característica, né? Deixa eu ver um exemplo para a gente poder pensar de um outro elemento aqui ou de uma outra questão do dia a dia. De uma característica física, né? Então, assim, estou lembrando de um exemplo, mas assim, qual é a característica física que um rio tem? Uma característica que, olha, isso aqui, o rio, sempre acontece isso com um rio. Alguém tem uma ideia, fora ter água? Tem uma nascente e uma foz. Uma nascente e uma foz. Se ele tem uma nascente e uma foz, o que acontece entre essa nascente e essa foz? Uma foz deságua em algum oceano ou em outro rio. E Sim, nascente está nascendo em algum ponto, em algum lugar, e não sim. necessariamente. Deve estar circundado por terra mesmo. Uhum. Vou pegar isso que você falou e com algumas observações que tem aqui também. Ou seja, muda de nível. Então, se você tem uma foz e tem uma nascente, uma foz, normalmente a nascente ela está numa altitude maior do que uma foz, né? Ou seja, então, por questões da gravidade, essa água que está no rio, nasce lá na nascente, ela vai até a foz, que não obrigatoriamente se dá só no mar, ele pode se dar em outro corpo d'água, pode até se dar num sumidouro, ou seja, o rio some, ele entra, tá? E aí tem uma característica, ou seja, o rio ele nunca sobe ou desce, ele sempre tem uma inclinação que não é constante, mas sempre uma direção de inclinação. O rio não sobe morro, o rio só desce morro, dizendo assim de uma forma bem direta. Isso é uma característica, é um padrão que o cartógrafo, quando olha o espaço, né, que é um processo de probabilidade de ser rio, a partir das características que você tem daquele elemento, ao olhar uma imagem satélite, você define uma probabilidade muito alta daquilo ser rio. Por quê? Porque ele só desce. Né? Dentro dessa visão, esse cartógrafo que está olhando aqui, ele tá olhando esse monitor aqui com esse óculos aqui, não sei se vocês repararam, porque ele está olhando aquilo ali em três dimensões. Né? Então, dessa característica de ele ter uma foz, de ter uma nascente, de ter uma foz, e características físicas, que o rio sempre desce. Né? Ele não, ele não desce, sobe, ele não faz. Se você tiver um perfil de um rio, ele não faz esse movimento, ele sempre tem uma declinação não constante, mas num único sentido. Então, a partir desse padrão, dessas características, o cartógrafo o quê? Reconhece e extrai essa informação. Ok? Perfeito? E qual é a relação agora com outro instrumento? Como é que o cartógrafo
trabalha para gerar um mapa, né? Ele faz o que a gente chama de codificação. Ele vai codificar. Ele reconheceu o padrão daquele rio e, a partir do reconhecimento daquele padrão daquele rio, ele vai codificar, ele vai gerar um código para aquele rio. Não um código numérico, até tem hoje em dia, porque no ambiente computacional tudo guardado outra vez. Mas, tirando essa questão, ou seja, diretamente o que ele quer, ele codifica a partir de uma representação gráfica, uma representação simbólica. Ele codifica aquele rio, né? Então, lá, como eu falei, a estrada é pavimentada. Opa, essa estrada aqui eu consegui reconhecer um padrão dela, que é a estrada, ela é pavimentada. Então, ela será uma linha vermelha. Eu vou codificar, certo? E, depois disso, eu tenho uma outra correlação, que é o usuário com o mapa. Então, o que o usuário com o mapa vai fazer? Ele vai decodificar. Ele vai olhar aquele mapa. Opa, essa linha vermelha é uma estrada, certo? E a partir dessa decodificação dos elementos, ele pode falar, opa, esse caminho é o mais curto e mais rápido. Então, eu fecho o ciclo entre esses dois instrumentos e esses dois autores. Eu tenho como instrumento o espaço e o mapa, onde eu tenho dois autores, onde o cartógrafo, geógrafo, o que for, reconhece padrões nesse espaço e codifica um mapa, e o usuário decodifica esse mapa e faz a sua cognição espacial com o espaço. Ok? Ok sobre isso, pessoal? Tudo bem? Ok? Bom, e aí como é que funciona, né? Esse processo de construção desse mapa, né? Então a gente tem lá, como a gente viu ali naquela outra figura, né, um instrumento que a gente chama uma estação fotogramétrica, né, em que eu tenho aqui as fotografias aéreas ou as imagens obtidas, sensores orbitais, que tem uma técnica para obtenção dessas fotografias, de modo que eu consiga, ao colocar nesses aparelhos, ver essas informações em 3 dimensões. Eu tenho aqui um óculos especial por isso. Alguns trabalham com polarização das cenas, não importa. E ao ver esses elementos em 3 dimensões, eu consigo reconhecer os padrões, consigo reconhecer melhor os padrões, porque tem esse insumo, e codificar o que eu estou reconhecendo. Ou muitas vezes eu faço essas observações diretas no campo, né? Eu preciso traçar todo um perfil desse terreno aqui por algum motivo. Eu posso, através de outros equipamentos, como os teodolitos, as estações totais, que também são, as estações totais são todas eletrônicas, você retira essa informação, né? Você reconhece o padrão do que eu quero e eu vou codificar isso a partir dessas observações que eu faço, tá? Então, esse processo de produção trabalha com reconhecer, simbolizar, medir e posicionar. E a gente vai ver esses 4 elementos aqui nesse processo, tá? Primeiro é reconhecer, né? Que elemento é esse aqui, ó, que está aqui nessa figura aqui? O que é isso aqui? É uma o quê? Não? É um rio isso aqui? Estrada? Estrada, né? Mas o que diferencia essa estrada, né, de uma forma genérica, disso aqui? É o mesmo grupo de elementos, ou seja, são vias, né, vamos chamar assim. São vias, mas o que muda elas são algumas características que essas vias têm, né? Essa é uma via pavimentada, essa não é pavimentada, certo? Essa tem um número de faixas, né, em mão dupla, ou seja, você tem todo um fluxo por um lado e um fluxo para o outro. Aqui eu não tenho número de faixas, não tem uma definição se ela pode ser um fluxo único, ou pode ser também, mas misturado, não há separação entre os fluxos, mas são elementos. Então, o processo de reconhecer lá, né, como a gente viu, reconhecer esses padrões, é olhar
essas informações. Aqui eu estou olhando de forma direta para elas, né? Assim, se eu estivesse lá no campo, ou através de imagens, né? De fotografias daquela região, em que ao olhar essas fotografias eu vou reconhecer padrões, né? Então, assim, claro, ela não está com uma definição tão adequada, mas eu consigo reconhecer, ou seja, eu tenho uma área aqui sem ocupação, aqui eu tenho uma área de ocupação, em formato das quadras, né? Eu tenho as quadras aqui com uma abertura que pode ser praças, pode ser outras questões, a gente vai ter que ir melhorando essa resolução e tirando essas informações, mas eu começo a reconhecer padrões. Eu tenho aqui uma ocupação, edificações aqui. Aqui são áreas mais verdes, pela própria cor, textura. Isso aqui, né, são rios. Por que tem outra característica dos rios também? Eu tenho muita mata ciliar, ou seja, floresta ao longo dos rios, esse formato que se tem. Aqui eu tenho rodovias, eu vou identificando um conjunto de padrões, né? Eu vou com um conjunto de padrões, de modo que eu consiga extrair isso, e codificar no mapa, tá? Então eu reconheci o que cada elemento desse era e transformei num mapa. Claro, existem várias outras técnicas trabalhando em cima disso, pontos de campo, né? Toda uma estrutura matemática que se apoia para que eu possa transformar as coordenadas, né? Ou de ambiente digital das imagens em coordenadas geográficas, mas a concepção de reconhecer é essa, identificar o que cada elemento desse e transformar por mapa. Só que ao fazer isso, eu vou, como a gente viu, eu vou codificar, eu vou gerar símbolos, eu vou gerar representações cartográficas que me auxiliem a identificação desses elementos. Eu vou codificar. Então, a rodovia pavimentada é vermelha. As rodovias não pavimentadas, as rodovias menores não são em vermelho. As não pavimentadas são em preto tracejado. Eu crio codificação, eu codifico. Os rios são em azuis, aqui, né? As curvas de nível, as linhas que representam o relevo de forma bidimensional, é em marrom. A vegetação, eu vou botar um fundo verde. Eu vou codificar. Ah, mas professor, como é que eu vou saber? Isso é fácil. Como é que eu vou ter uma ideia de que isso aqui é uma rodovia pavimentada, isso aqui não é uma rodovia, é uma rua, né, um arruamento dentro da cidade, isso aqui é uma estrada não pavimentada? Em todo o documento cartográfico, você vai ter, né, uma legenda que diz que passa essas informações. Tá? Todas as informações ali dentro estão representadas através dessas convenções cartográficas, né? Em que você tem o mapa e tem uma legenda que identifica nisso. Pessoal, mas em ambiente digital? Em ambiente digital, você não tem especificamente. Você pode até estar consumindo um mapa que seria para impressão em ambiente digital. Você está abrindo um PDF daquele mapa. Você pode. Mas assim, em ambiente totalmente digital, em que você tem esse mapa organizado numa base de dados, né? De um banco relacional, de um banco geográfico, que considera os elementos, a posição dos elementos, você tem isso organizado em banco. Então, se você vai lá e clica aqui em cima da rodovia, ela abre uma tela e você sabe o que é essa informação. Tá? Eu vou aqui, enquanto a gente está. Vou abrir aqui um site aqui, para que depois a gente possa acessar ele. É só deixar ele abrindo aqui. Pronto. Depois a gente mostra essa questão em ambiente digital. Tá? E medir. Bom, então eu faço isso tudo, mas uma das questões é medir sobre esse mapa. Eu preciso obter essas informações sobre o mapa, não só saber o que existe, mas as relações espaciais desse mapa. Então, bom, eu tenho aqui uma ponte, né? Estou vendo aqui uma rodovia que está lá simbolizada, ela deve ter alguma questão, se ela é planejada, se ela está sendo asfaltada, não importa, aí tem uma simbologia que teria que ver lá na representação.
Ela é uma rodovia estadual, é 147 por causa desse símbolo, e ela vai chegar em Anhembi, aqui nessa cidade, uma cidade bem pequenininha, repare. Ela tem uma escola, uma igreja, tem um campo aqui de futebol, tem um cemitério. Então eu tenho aqui, e para passar por essa represa aqui, né, tem uma ponte. O que mede essa ponte? Né? Por algum processo eu quero saber, por alguma necessidade. O documento cartográfico, nesse processo lá que o cartógrafo faz para reconhecer e codificar, ele também impute nesse processo as relações métricas com a realidade. Né? Então, se eu for lá e medir essa ponte, né, que deu aí 1,65 centímetros no mapa, quanto isso efetivamente vai valer no terreno? Vai valer no terreno. Ah, esse mapa, e aí a gente está falando de escala, que a gente vai ver isso mais à frente também. Pela escala desse mapa, essa ponte vale, na realidade, aproximadamente 825 metros. Na encartografia, a gente sempre trabalha também com uma margem de erro. Por quê? Se você for medir, além do erro inerente do documento cartográfico, ou seja, ele nunca é a realidade, ele é uma simplificação da realidade. Né? Tem um rio aqui, ó, esse rio aqui que está saindo dessa represa, não é uma linha, ele tem duas margens lá na realidade. Né? Mas aqui, por outras questões, pelo tamanho, por tudo, você não representa. E não tem como representar uma limitação gráfica para representar. Mas mesmo assim, quando você mede, você vai usar instrumentos para fazer essa medição, em que você vai ter que estimar algumas unidades. Então, você está estimando esse 5 aqui. Né? Você sabe, estou vendo aqui, está entre 1,6 e 1,7. Então, essa capacidade que a gente vai ver também de reconhecer ou de estimar dá uma incerteza nesse processo. Então, normalmente você faz algumas medições, então é 825 mais ou menos algum outro valor. Ok? Então, também medir ao contrário. O que é o medir ao contrário? Repare, eu tenho aqui, nesse mapa, né, uma mina de produção. Né? Pode ser produção de carvão, se for. Ela está perto de uma cidade aqui. Se acontecer qualquer desastre aqui que afete, ou seja, aqui aconteceu um desastre e tiver uma nuvem de poeira, algum resíduo que seja solto no ar, em 5 quilômetros, ela afeta o que aqui? Então é o processo inverso, ou seja, ao invés de eu medir no mapa e saber a distância, eu sei uma distância e eu quero desenhar no mapa. Então, se acontecer alguma coisa em 5 quilômetros, onde isso afeta? Bom, 5 quilômetros neste mapa, nessa escala é uma relação, é a razão entre as duas dimensões, a dimensão do mapa e a dimensão na realidade, a gente vai ver isso também, mas é muito simples a escala. Né? Quando você pega uma planta de casa, ela tem uma escala, foi reduzido, e aí a escala mostra o quanto essa planta foi reduzida. 1 para 10. Né? Significa que qualquer unidade não, uma unidade no mapa, naquela planta, corresponde a 10 unidades no terreno. A unidade que você escolher de medição ali, milímetro, vai ser milímetro lá. Né? Uma planta 1 para 1000, 1 milímetro corresponde a 1 metro, porque 1 milímetro no mapa corresponde a 1000 milímetros no terreno. 1000 milímetros é 1 metro. Ok? Então, partindo disso, ou seja, eu também tenho a possibilidade, espera aí, aqui tem sim 5 quilômetros, que corresponde a 2,5 centímetros nesse mapa, porque vai ter uma escala definida para esse mapa, e aí eu vou e meço, 2,5 centímetros aqui. O que eu sei? Todo e qualquer elemento que esteja dentro desse raio será afetado. Se dentro de um acidente nesta mina ou de alguma coisa, gerar alguma coisa na atmosfera, né, em torno de 5 quilômetros. Claro, dependendo de vento, dependendo de uma série de outras questões, ele pode ir mais para uma direção ou para outra. Mas essa cidade está no raio dessa mina em torno de 5 quilômetros. Tá? Qualquer outra questão que você possa também avaliar. Você tem outras questões, você tem outro mapa.
agora não só medir, a gente viu toda a questão de medir, mas me posicionar, certo? Então, aonde se encontra a fazenda Sapê aqui, né? Qual é essa posição? Onde é que ela se encontra? Ou eu vou ter possibilidade de coordenadas, as coordenadas dessa fazenda, em que, opa, peraí, a fazenda Sapê se encontra nessa coordenada, que a gente vai também, em unidades futuras da disciplina, entender como é que são essas coordenadas. Latitude, longitude e outras coordenadas. E aí, a partir dessa coordenada, eu consigo me localizar nesse mapa. Ou mesmo extrair uma coordenada. Então, se eu tenho, eu preciso chegar nessa fazenda, ela não está no meu GPS, ela não está no Waze cadastrado. Mas eu posso aqui, através desse mapa, ler a coordenada. E eu boto isso no Waze, ele me leva para lá. Ou no GPS de navegação. Ok? Então, eu posso extrair essas informações. Outra questão importante para o que são as coordenadas, aplicações de coordenadas, são os próprios os loteamentos, né? Então, se você tem lotes, ou seja, o cadastro rural ou o próprio cadastro urbano, se você tem lotes ou propriedades, né, que ocupam determinados recortes territoriais, para você poder cadastrar, hoje você tem uma lei de georreferenciamento de imóveis rurais que define que cada ponto de uma propriedade tem que ter uma coordenada, para que você não tenha, para que você possa não garantir o que a não sobreposição entre essas propriedades. Vou fazer uma pergunta, eu recebi um e-mail aqui, não, uma mensagem aqui da aplicação. A minha câmera, o meu áudio está picotando, tá dizendo aqui que Não, tá tudo certo. não, tá, pediu para eu desligar o plano de fundo aqui vou desligar aqui, só para porque eu abri um outro site, ele deve estar consumindo isso. Então, assim, a propriedade ela é definida pelas coordenadas, né, dos seus vértices, né? E aí, se você esse ponto aqui tem que ter a mesma coordenada para os dois, esse ponto aqui tem que ter a mesma coordenada para os dois. Então, cada ponto de interseção entre essas propriedades tem que ter uma coordenada, e essa coordenada dá uma característica única para aquele ponto, tá bom? Deixa eu botar aqui a tela do. Eu vou mostrar aqui uma tela, uma aplicação aqui, que é o Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, né? O SIG Brasil, que reúne dados de diferentes instituições públicas. Tá? Então, você tem desde o IBGE, do Exército, Aeronáutica, Embrapa, Serviço Geológico, Serviço Florestal, que disponibilizam dados geoespaciais, disponibilizam os seus dados para que se possa ter uma visão integrada. Então, isso aqui a gente vai ver mais à frente, vai ter uma unidade só sobre infraestrutura de dados, mas só para vocês terem aqui um exemplo de alguns acessos a essa informação, né, em ambiente digital. Deixa eu ver aqui, visualizador de mapas. Visualizador aqui. Está carregando. Então, o consumo desses mapas, hoje em dia, o consumo é muito por serviços web, né? Antigamente, antes de você ter, mesmo estando em ambiente digital, você guardava em zip drives, em pendrives, em disquetes o dado, ou você acessava e fazia o download daquele dado para sua máquina. Então, eu entrava no site do IBGE, você pode fazer isso também, não continua existindo, mas eu entrava no site do IBGE e baixava aquele dado para minha máquina. Eu precisava ter uma aplicação que entendesse esse dado para eu trabalhar. Hoje, o que você tem? Você tem serviços web, em que você não puxa nada para sua máquina, nenhum dado desse está na minha máquina, eu não tenho uma aplicação na minha máquina. Eu tenho uma conexão, através de um browser, a um serviço de mapa. Tá? E o Google Earth foi um dos primeiros a fazer isso. Né? A gente tem várias outras plataformas. Eu vou aqui abrir você vai adicionar uma camada aqui.
E aí você tem todos esses produtores, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Telecomunicações, Banco BNDES, Sensipan, que é da Sistema de Proteção da Amazônia, o Serviço Geológico, a Embrapa, o Exército Brasileiro, o IBGE passou aqui, Aeronáutica, Info, você tem um conjunto de instituições estaduais, municipais, universidades, que disponibilizam seus dados geoespaciais. Você pode consumir aqui. E o que isso faz hoje? Você acessa um dado do IBGE e acessa um dado de uma outra instituição ao mesmo tempo, tá? Sem precisar. Baixo uma, baixo da outra, faço um download desses dois, abro no meu banco. Se cada um chegar com um formato diferente, não dá para juntar. Isso aqui, hoje em dia, não mais não vou dizer tendência, porque já é o contemporâneo que a gente tem do acesso a dados geoespacial. Tá? Eu vou pegar aqui um dado do IBGE, vamos lá, IBGE. Então eu vou acessar tudo que existe. Então vocês vão ver que tem um mundo de dados aqui, às vezes é até difícil de achar esse mundo de dados. Tá? Espero que para carregar rápido ou bem. Eu vou desligar minha câmera aqui só para consumir menos banda, peraí. Opa, abriu. Então, se você for entrar aqui, você tem muitos dados disponíveis para serem acessados. Tá? Eu vou pegar uns aqui, deixa eu ver. Aqui, a população indígena. A população indígena total em 2010. Né? Então, ele traz para o mapa, vamos dar um zoom aqui, né? Onde se encontram, né, de uma forma pontual, as populações indígenas, as aldeias, e ele faz, se eu for aqui na legenda aqui, ó, lembra que aquela questão de legenda estava no mapa? Eu tenho uma legenda virtual aqui que diz, olha, num quadrado desse, eu tenho uma população indígena de 1.001 a 5.000 pessoas aqui dentro. Né? Também posso, ao clicar aqui direto, cliquei. Quando eu clico em cima dele, ele abre uma tabela. Aquela específica, aquela terra indígena, Munduruku, que é assim que lê, ela tem uma população total de 4.566 pessoas ali dentro, relacionada ao dado de 2010. Tá? Então, ele tem uma representação por faixa, né, que a gente viu aqui, mas se eu clicar em cima, eu tenho uma informação mais detalhada. O que antes, num documento cartográfico, eu tinha isso aqui. Opa, tem de 1.000 a 5.000. Tá? Quando eu clico, hoje no ambiente digital, eu tenho acesso especificamente àquela base de dados. Mas por algum motivo eu preciso pegar a informação de uma outra instituição. De novo, eu vou lá e adicionar a camada. Né? Qual é a instituição? Não sei, vamos mover uma aqui. Empresa de pesquisa energética. Vamos ver o que ela tem disponível. E aí, o que é esse sistema? Ou seja, você tem várias instituições conectadas, cada um com sua. Opa! Tem várias instituições conectadas que disponibilizam seus dados e você acessa esses dados geoespaciais através de um browser. Né? Bacias sedimentares, mapa de bacia. Não tem muito a ver, mas vou botar aqui, ó, importância petrolífera na área total. Vamos ver. O que é isso aqui? Opa! Olha só, no oceano. Né? Então aqui você tem, deixa eu ver uma legenda. O que é isso aqui? Tá lá. Importância aí,
e que é essa importância petrolífera de 1 a 9, né? Vamos ver como é que o Rio de Janeiro aqui tem uma importância muito grande, isso deve estar associado aos, imagino, né, aos estoques de petróleo, né? São pesquisados, aqui você tem no litoral pouco mais para dentro, né? E eu estou acessando informações de duas instituições, que outras instituições privadas também tiverem, juntas, ao mesmo tempo, num mapa. Tá? Aqui na camada, uma outra questão que se tem, deixa eu ver aqui, que a gente chama de metadados. Não existe, ele não tem metadados. Esse carinha aqui não botou metadados. Deixa eu ver esse outro aqui. Botou. E você pode, através do metadados, saber o que é aquilo ali. Então, né, aquela população indígena, aqui, ó, resumo, população indígena total em 2010, população total dos índios em terras indígenas. Fonte do IBGE, IBAMA e FUNAI. Quem foi responsável, quem é o órgão responsável dentro da instituição, qual é o telefone de contato, onde é. Então, se você acessa esse dado, queria mais informações sobre isso. Eu tenho os contatos que eu posso fazer para quem é o responsável por aquele dado, para quem produziu aquele dado. Tá? Não precisa ter clicado aqui, não quer revisão só aqui em PDF daquele metadado. Tá? Claro, tem outras funções, a gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente. É só para não só apresentar para vocês exemplos de mapas em papel, mas a possibilidade que você tem em ambiente digital. Eu não sei se ele aqui tem um atributo. Só o valor 3. Tá? E você quer fazer download? Posso fazer download dessa base de dados. Se eu for lá na Terra Indígena aqui também, eu posso fazer o download dela. E aí eu vou, o que eu quero? Eu baixei essa KMZ, peraí. CSV. Esse KMZ eu posso levar para um Google Earth, então eu tenho 1000 possibilidades de hoje, em ambiente digital, acessar essa informação e trabalhar. Quando eu abaixo ali também em CSV, que é o formato textual, ou seja, o que ele traz ali? Ele traz para cada terra indígena a população de uma tabela, de uma forma possível de ser aberto em uma tabela. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Vou entrar depois em detalhe disso em outras aulas, tá? Só para a gente sair um pouquinho só de uma visão de um mapa impresso para o ambiente digital também. Alguma pergunta? Não? Tá todo mundo aí Não, ainda? tudo certo. Sim, sim. Tudo Tá certo. bom. Então, para a gente... Deixa eu só fechar essa página aqui para diminuir aqui o fluxo de dados. Então, para a gente fechar, eu recomendo aqui para quem quiser, a gente ainda vou passar as listas das atividades ainda da turma, mas quem quiser, esse livro, A Cartografia do Fernando Joly, é um livro bem interessante, porque assim, ele não tem uma estrutura como alguns livros didáticos têm, né? Ele tem, claro, ele é organizado por capítulos, mas o que é isso? O que é aquilo? Ele é um texto, você vai lendo, é interessante. Então, o que a gente viu hoje, quem quiser, se conseguir, eu tenho ele, eu acho que eu tenho ele. Posso ver como é que a gente, depois como é que a gente disponibiliza isso. E entre essa página de 7 a 29, quem quiser dar uma lida, é interessante, eu acho importante para quem está tendo o primeiro contato com a cartografia, o primeiro contato com o geoprocessamento, com vistas a gente ter para vocês, na formação de vocês, mais uma ferramenta de análise dos resultados, né? Mais uma ferramenta para que se possa entender como é que funciona esse processo. Ao longo da disciplina, eu vou usar um exemplo de um processo do quanto a informação geoespacial contribui com processos decisórios, e aí formando em vocês a possibilidade, né, de trazer para dentro das suas ações futuras também a parte geoespacial e o tratamento geoespacial daquele dado. Tá bom? Ok? Então a gente finaliza por hoje. Alguma questão que vocês queiram perguntar? Mais alguma dúvida? Né? Lembrando que a gente vai ter aquele horário também que eu vou estar disponibilizando a partir da semana que vem para dúvidas, para questionamentos. Tá?
E qualquer coisa, podem mandar mensagem lá no Moodle e a gente vai se falando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. É só fechar aqui antes da gente parar de gravar aqui. Espera aí, ó.